Olá, boa noite! Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao RH Week, edição especial Times Campeões. E a gente vai falar aqui muito desse papel do RH hoje, sobre como jogar junto, como construir um ambiente atrativo por meio da conexão, celebração e satisfação. Então, seja bem-vinda para você que está aqui chegando agora pela primeira vez na RH Week, para você que está acompanhando desde ontem. Eu sou a Aline Gomes, sou sócia da Escola Conquer, head do Conquer Company, do Gente Gestão, e eu estou super feliz para começar com tudo essa noite, né, Rô? É isso aí, Aline. Eu sou o Rodrigo Costa, sou head comercial aqui da Conquer Company, e para formar times campeões, a gente vai falar do quê? De ambiente corporativo, o ambiente de trabalho. Como que a gente cria conexões, como que a gente celebra e trabalha a satisfação dos nossos colaboradores, do nosso time, para gerar times fortes, times campeões. E não poderia deixar de dizer que a gente tem a nossa parceria aqui com a Educa Libras, e queria agradecer mais uma vez aqui ao Wesley Leal e o Guilherme Sarpa, que está aqui com a gente. Muito obrigado para deixar esse evento ainda mais acessível a todos. Muito bom, Rô. E para começar aqui, o nosso esquenta para jogar junto aqui. Então, antes a gente escalar as nossas convidadas maravilhosas aqui para jogar junto com a gente, eu quero chamar aqui a galera aqui no chat que co-cria com a gente nesse grande ecossistema. É um evento exclusivo para RHs. Então, eu quero dar boa noite aqui para a galera nos comentários. Então, perguntar aqui se vocês estão vendo, aquela perguntinha bacana que todo mundo está acostumado, mas que a gente constrói junto aqui. Estão ouvindo bem? Está vendo bem? Dá um joinha para a gente se está tudo certo. Então, queria dar boa noite aqui para a Carol, para a Alessandra, para o Oriovaldo, para a Pauline, a galera aqui animadíssima para a segunda noite aqui. Primeira noite foi sensacional. E para a galera que está chegando aqui, a Bruna, a Vano, o Léo, toda a galera aqui falando que está ouvindo bem, está tudo certinho, que está tudo ok. E também, né, eu sempre gosto de saber de qual lugar você está falando aqui com a gente, né? Qual é a sua cidade, qual é o estado, se você está no Brasil, se você está fora do Brasil, para a gente trocar muito junto aqui e jogar e criar aqui times campeões. Então, deixa eu ver a galera aqui de onde está falando. A galera aqui, ó, falando... A gente está aqui de São Paulo, então tem uma galera de Sampa também aqui, uma galera aqui, ó, de Rio Preto, uma galera de Curitiba, a galera aqui muito conectada, o João do Rio de Janeiro, a galera aqui muito animado para Cuiabá, Carapicuíba, Salvador. Muito massa, gente, ter vocês aqui com a gente, co-criando. Então, esse é um espaço aqui de colaboração. Então, fiquem à vontade para colocar suas perguntas, compartilhar desafios, boas práticas, porque realmente a gente precisa co-criar junto e jogar junto para criar times campeões. É isso aí, Li. E como a gente não chega em nenhum lugar sozinho, compartilhe esse link com as pessoas que estão com você. Aí, o seu par, o seu RH, aquela pessoa do seu time. Pega esse link da transmissão, joga no grupo do WhatsApp do pessoal do trabalho. Tenho certeza que eles vão te agradecer no final. Excelente, Rô. E também quero trazer algumas dicas aqui, né? Um começo de esquema tático aqui para esquentar os nossos tambores aqui, com algumas sacadas para a sua experiência ser muito massa. Primeiro, né? É um evento ao vivo, então se acontecer alguma coisa, pelo menos aqui em São Paulo, está chovendo a beça, né? Então, se acontecer de travar, de cair, acontecer alguma coisa aqui, a gente volta, é só dar um F5, atualizar, que a gente já se conecta novamente, tá? Outra coisa para você colocar foco total e diminuir a instabilidade, feche todas as janelas, fica aqui só com a gente antenado aqui. Além disso, né, prepare papel e caneta, o seu sistema aí de tomar notas, o seu print, porque a Conquer é muito mão na massa e esse evento do RH Week do Conquer Company vai trazer ferramentas que a galera dá vários feedbacks que apoia no planejamento estratégico e hoje não vai ser diferente. Além disso, se você fizer um story, se você postar lá no LinkedIn, não esqueça de marcar o @Escola Conquer ou o Conquer Company, @Conquer Company, que é as nossas redes aqui, onde a gente compartilha boas práticas, tá?
E quero dizer aqui, fica com a gente até o final, que tem uma super novidade para compartilhar com você. É isso mesmo, Li. E a gente está aqui com a Conquering Company, que é uma unidade de negócios B2B para as empresas. Nós já levamos treinamentos para mais de 600 empresas, treinamentos, workshops, jornadas de liderança, jornadas de soft skills, treinamentos customizados, gravados em diversos formatos. Empresas como Google, Ambev, Gerdau, Benteler, L'Oréal já fizeram jornadas de liderança com a gente, projetos de inovação. A gente adora pegar uma demanda de treinamento e personalizar ela junto com os nossos clientes. Então, a Conquering Company é esse braço de projetos B2B que está totalmente aqui disponível para ajudar vocês nos desafios da sua empresa. E também temos nosso parceiro Feeds, que é uma plataforma de engajamento para colaboradores da sua empresa, que você pode também trabalhar metas, OKRs, avaliações de desempenhos e feedbacks para a sua empresa junto com o seu colaborador. E é justamente aqui a nossa primeira convidada que eu vou pedir para a gente, né, trazer aqui para jogar junto com a gente, que é da Feeds, né? Então, a gente tem um prazer de trazer mais uma vez a Feeds, nossa parceira aqui, e é um prazer ter a Camila Bonetti aqui com a gente. A Camila é Head de Pessoas e Cultura da Feeds, tem muita história para contar, muita coisa bacana. É uma mulher, pessoa LGBTQIA+, e palestrante. Já apoiou mais de 600 empresas a melhorarem suas práticas de gestão. Uau, tem tudo a ver com esse tema. Ela acredita que, além dos dados, a verdadeira receita para o sucesso nas organizações está na metodologia de gestão de pessoas bem aplicadas. Camila, seja bem-vinda. Dê uma boa noite aqui para a galera. Boa noite, estou muito feliz de estar aqui dividindo esse conhecimento, né, com os RHs aí nesse evento exclusivo para o RH, muito chique, estamos arrasando. Então, estou muito animada para fazer essas trocas. Os ambientes são muito importantes, então, pessoal, que aproveite bastante aí que a gente vai conversar, que eu acho que é muito legal a gente ter essas trocas. Estou bem feliz de estar aqui. Muito bom. E para reforçar o nosso time hoje de campeão aqui, convidados, queria chamar a Nara Zarino, que está aqui com a gente. A Nara, que é Head de Comunicação, Experiência, Desenvolvimento, Carreira e Recrutamento do Zé Delivery, com passagem pelo iFood e Log. A Nara soma diferentes experiências na construção e liderança de áreas de Employer Branding, comunicação institucional e desenvolvimento e performance. Ela também é coautora do livro Experiência do Colaborador na Teoria e Muita Prática, lançado este ano. É isso mesmo, Nara? Por favor, seja bem-vinda ao evento. Isso mesmo, prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. É muito bom estar aqui com vocês. Não só isso, né, Rodrigo? Eu também mudei várias vezes, eu não fui sempre de people, né? Então, eu acho que é muito legal que cada vez mais a área de RH também está acolhendo pessoas com outros repertórios para conseguir também ter perfis diversos e complementares, né? Eu sou um exemplo legal disso, como jornalista, né, formação ainda em marketing em RP, o quanto que isso contribuiu aí para olhar tanto para a parte de comunicação, quanto para a parte de experiência do colaborador, experiência do candidato também. Perfeito, muito bom. Muito bom, hein, gente? Então, posso dizer aqui que a nossa escalação tá aqui de campeãs aqui, né? Então vai ser massa, além aqui de toda a galera que está compartilhando e vai trazer muitas e muitas trocas aqui pra gente. Então, eu quero explicar como é que vai ser o esquema tático aqui da nossa noite, né? A gente começou o RH Week falando que é uma edição especial aqui de times campeões, tudo a ver com esse momento, né, que a gente está falando de jogar junto, de como a gente vai construir um ambiente, uma cultura colaborativa, um ambiente atrativo para gerar conexão, celebração e satisfação. Então, a gente vai falar muita ferramenta prática e, com certeza, a Nara e Camila vão trazer um pouco da experiência delas aqui, né? Que tem muita história para contar. Como é que vai funcionar? Então, a gente vai trazer um contexto para abrir aqui, né? Com algumas pesquisas, alguns dados, só para fazer um esquenta. Depois a gente vai para uma rodada de perguntas, tanto para a Nara, para a Camila, e eu e o Rô vamos trocar um pouquinho junto contigo, então mande suas perguntas, seus comentários aqui.
Depois a gente tem o nosso tradicional mão na massa, né? Aquele momento ali onde a gente coloca uma ferramenta prática para te apoiar no seu desenvolvimento, no seu planejamento estratégico de forma prática, com tudo a ver com o que a gente está falando hoje. E depois a gente tem uma surpresa bem especial aqui para ti. E aí a gente vai ali, quase ali na prorrogação, fazer um rito final aqui com as meninas, junto contigo aqui. Então, prometo aqui, fica com a gente até o final, que vai ser incrível, né, Rô? É isso, a gente tem um álbum dos campeões. Então, quem assistiu ontem já sabe que a gente tem nosso álbum próprio de figurinha. Ontem a gente colocou 2 figurinhas, a bronze e a base. E hoje a gente vai ter mais uma figurinha final no evento. Então, por favor, fiquem aqui que vocês vão ter uma condição especial diretamente desse evento RH Week. Muito bom. Então, para a gente começar, para esquentar aqui com a galera, quero pedir para o time, por gentileza, colocar na tela os nossos slides para fazer o nosso esquenta aqui, né? Então, a gente está falando de como a gente constrói um ambiente muito massa, com conexão, celebração, né? E como isso tem a ver com a nossa jornada de experiência do nosso colaborador. Ontem a gente falou sobre liderança humanizada, né? Então, quando a gente trazer uma pesquisa, né, muito interessante que fala, né, que as equipes que contam com um feedback sincero, com colaboração, respeito mútuo e inclusão, são 80% mais propensas a relatar alto bem-estar emocional. Então, isso é bem interessante, né? A gente ontem falou do quanto a retenção, a saúde mental, ela aumenta, né? Inclusive a rentabilidade dos negócios, quando a gente tem uma liderança humanizada e o quanto trabalhar essa colaboração e feedback, ele gera muito mais segurança psicológica. Além disso, né, a McKinsey traz dados, né, da importância da diversidade, né? Então, quando nós temos equipes diversas, elas são mais criativas, elas tendem a desempenho superior em até 35% comparado com equipes menos diversas. Então, olha que importante que é, né, você construir um ambiente diverso e um ambiente colaborativo, né? Além disso, tem uma pesquisa que fala que a busca por melhores benefícios é o segundo motivo que leva profissionais a buscarem novos empregos, novos trabalhos. E o que isso tem a ver com o ambiente colaborativo, né? De você trabalhar celebração, rituais, e você ofertar, inclusive, benefícios educacionais, formações para o desenvolvimento do seu colaborador, né? Então, gente, para começar, vou trazer aqui as meninas de novo, né? Para a gente começar com tudo, né, Rô? É isso. E dando esse contexto todo, eu queria já fazer uma primeira pergunta aqui para a Nari e para a Camila, que na noite de ontem a gente discutiu o efeito do líder na construção de times fortes. E hoje eu quero trazer o papel do ambiente corporativo e do time em si, né? Como que eles trabalham nessa construção, como eles impactam a construção de um time campeão. E aí, Nari e Camila, eu queria ouvir de vocês, né? Como vocês avaliam o ambiente de trabalho no desenvolvimento individual do colaborador? Quem Vamos quer lá. começar? Posso começar, Camila? Você quer começar? Não, pode começar, vai lá. Arrasa. Eu achei, assim, complexa, mas eu vou tentar ser sucinta, porque eu acho que é um tema muito importante. Muitas vezes, as pessoas colocam 100% da expectativa em uma única pessoa, né? Que, no caso, é a pessoa líder ali, a pessoa gestora. Quando, na verdade, o conjunto da obra faz muito mais sentido e gera um impacto muito maior na experiência do que apenas uma pessoa, né? Então, quando a gente fala hoje da questão de vulnerabilidade e da questão de autenticidade no mercado de trabalho, a gente está falando de ter o quê? Relações que são mais propícias a serem relações de longo prazo, porque elas não são relações fake, né? Antes eu brinco que a gente se fantasiava para ir trabalhar, porque existia um dress code. Hoje a gente não precisa mais se fantasiar. Mas, quando a gente olha para os grupos, principalmente de pessoas que tiveram por muito tempo em empresas conservadoras, é quase como se elas viessem com vícios,
de alguns comportamentos que para elas são óbvios, porque elas só têm essa referência, e quando elas se colocam, são expostas a situações diferentes, elas ficam completamente chocadas, né? Então, vou dar um exemplo para vocês prático. Trabalho no Zé há um pouco mais de 2 anos, e uma pessoa falou assim para mim: nossa, você foi a pessoa que melhor me recebeu em toda a minha vida corporativa. Aí eu falei: não, imagina, não precisa exagerar. Ela falou: não, eu não estou exagerando. É verdade. Aí eu falei para ela, olha, me desculpa, mas o que eu fiz? Eu fiz o handover de tudo, eu organizei as informações, eu marquei o one-on-one com pessoas que você precisaria conversar, fiz ponte, te dei contexto. Isso é parte do meu trabalho. Ela falou: isso nunca aconteceu comigo antes. E aí eu percebi, aí eu entendi que quanto maior é a empresa e quanto maior é a especialização de uma pessoa num único assunto, muitas vezes essa pessoa se sente insegura em compartilhar informação, porque ela acha que o único motivo dela estar ali é ela ser a única pessoa que tem essa informação. Então, quando a gente olha para o presente / futuro, cada vez mais a gente precisa ter pessoas que são menos ultra especialistas, que é aquele perfil, né, do profissional I, que é uma pessoa que tem 5 MBAs no mesmo assunto, né, para a gente ter cada vez mais aquele profissional que é o T-shaped, né, que é o profissional que tem conhecimento vasto e profundo, e por isso ele consegue ter uma maior adaptabilidade. Isso só vai acontecer num ambiente que é propício. Porque se essa pessoa começa a querer mudar e a propor num ambiente que todo mundo vai ter aquele: ai, mas aqui não funciona, ai, mas foi sempre assim. Não é o líder que vai fazer milagre sozinho, ele é importante, mas a cultura do time também impacta bastante, né? E como que essas pessoas criam vínculos, que eu acho que é o maior desafio do mundo híbrido, é a criação de vínculos reais, que antes, para nós, principalmente latinos, era algo muito importante, né? Todo mundo era padrinho de todo mundo ia na casa de Sim. todo mundo, e agora, com as relações híbridas, eu entendo que a gente tem um desafio maior de criar vínculos mais longevos e menos rasos, mas eu acredito que essa responsabilidade ela deveria ser compartilhada, não só entre a liderança, mas, óbvio, a BP, o time de pessoas tem como ajudar, mas todo mundo é adulto. E as próprias pessoas também precisam assumir o papel que elas têm de como que elas podem propor, co-criar, dar feedback que não está funcionando, que eu acho que muitas vezes elas ficam ali aguardando, né? Deixa eu ver o que vão me oferecer de melhor. Total. E, na verdade, isso não existe mais, né, gente? Acabou. Então, eu acho que é meio nessa linha, assim, a minha visão. Muito bom, Nara. E você, Camila, o que você poderia contribuir? Adorei o que a Nara falou, acho que vai muito nessa linha também, essa questão da, né, falou sobre segurança, né, para todo mundo. E uma coisa que é interessante quando a gente fala do time é que a gente tem um time que está junto, que joga junto, né, traz também uma segurança para a liderança. Acho que esse é um ponto que às vezes a gente não pensa com tanto carinho, né? Então, eu estava falando sobre isso esses dias com uma liderada minha, como ter um time que troca feedback me dá uma segurança como líder, porque eu sei que se tiver algo que eu não estiver olhando, o time vai olhar e vai falar: olha, Camila, isso aqui não tá legal, esse negócio que a gente tem que prestar atenção. Então, gera muito mais insight, a gente tem muito mais pessoas olhando para as soluções e para os problemas, para as dificuldades, né? E isso traz muito mais inovação, muito mais solução, é algo positivo para todo mundo. Então, a gente ter esse ambiente onde as pessoas se sentem confortáveis, isso é muito positivo. E a gente está falando de esporte, eu lembrei tem um estudo de 2012
que analisou os jogadores, as estrelas do futebol americano nos Estados Unidos e comparou, é um estudo sobre recrutamento, então ele quer mostrar a dificuldade de recrutar, então ele usa as estrelas do futebol americano, já que seriam, né, as melhores jogadores ali. E aí eles estudam duas posições, né, a posição de quem faz o chute, que é um trabalho individual, né, então a pessoa não precisa ali de uma interação, ela simplesmente chuta e é isso. E a posição do wide receiver, que é a pessoa que recebe a bola ali do time. E aí esse estudo notou que os melhores wide receivers, no primeiro ano, quando eles trocavam de time, eles tinham uma queda na performance. E os que chutavam não tinha nenhuma variação. Então isso mostra a importância do time e dessa coesão ali. Claro que no esporte, né, é bem mais influente, porque as pessoas estão literalmente jogando juntas. Mas hoje, quando a gente fala de organizações que estão baseadas aí no capital intelectual, isso acaba sendo quase como um jogo, né? Porque eu preciso que todo mundo esteja ali e que as pessoas estejam colaborando a nível intelectual, digamos assim. Então, acho que esse estudo mostra um pouco o que a gente vai falar aqui, né? Essa importância do ambiente, do time, das pessoas estarem junto, para que uma pessoa também possa mostrar o seu maior potencial ali, né? Aquilo que ela consegue fazer de melhor. Ai, Tá bom. posso pegar um gancho, gente? Eu Claro. fugi do roteiro total. Relaxa, fica Imagina. tranquila. Vocês avisam. Mas a Camila trouxe um ponto que eu acho que é super importante, que é a questão de a diferença do líder do passado, que era um gestor que tudo sabia, que tudo tinha uma resposta na ponta da língua. Ele podia inventar, mas ele tinha que dar uma resposta, né? Então, existia muito aquele receio do gestor contratar alguém melhor do que ele. E hoje, acabou, né? Essa pessoa, se ela ainda está no mercado de trabalho, ela está com os dias contados, né? Porque cada vez mais a gente entende a importância da gente ter no nosso time pessoas melhores do que a gente, para que, de fato, elas sejam complementares e que para todo mundo consiga co-criar, né, durante o processo. Então, eu acho que muita gente está entrando no mercado de trabalho ainda com um pensamento de gerações antigas, de estou aqui, sou uma pessoa merecedora, o que vocês têm para me oferecer? Quando, na verdade, é o contrário, né? O que você, que tem todos os aspectos aí que fez com que a gente trouxesse, tem para contribuir, para criticar o que a gente está fazendo, para propor em cima, para propor um teste, independentemente de hierarquia. E aí eu acho que um momento importante que a gente está vivendo nesse sentido é que muitas pessoas gestoras estão, eu acho que numa crise existencial, porque da mesma forma que existe a síndrome do ninho vazio, eu acho que tem a síndrome de e agora, o que eu faço, né? Parece quadro do Max Geringer, porque no fim das contas, o líder, ele ainda não entendeu que ele está ali para ser uma pessoa que vai questionar, que vai trazer provocações para a pessoa conseguir chegar às conclusões dela, que vai criar pontes, que vai dar feedbacks estruturados a ponto de conseguir desenvolver essa pessoa, do que ficar delegando, né? Então, assim, as conversas que eu tenho com as pessoas no dia a dia, tem gente que eu sinto que está na era do Fordismo. Eu falo, não é possível que em 2022 tenha alguém trabalhando dessa forma. Então, eu Total. acho que existe também algo cultural que está acontecendo de uma forma muito lenta no Brasil também. Sim, total, assim, acho que a gente trocando com muitos RHs é exatamente isso, né? Muito comando e controle, ou se eu não assumir isso, qual é o meu papel? Então, ressignificar. Acho que o RH tem esse papel de ressignificar o próprio papel do líder, que ele tem medo de sair, né, da operação e, meu Deus, né, vai cair tudo, o que vai acontecer? E é muito pelo contrário, é fortalecimento de liderança. E que libertador dizer, não sei, não faço ideia, né? A gente fala muito na troca aqui, né, o Rossi de, putz, não sei lá, vamos construir junto, vamos testar junto, vamos errar. E aí a gente está falando aqui de conexão que tem a ver com o estado de presença e vulnerabilidade, né? Então é como a gente constrói esses ambientes.
E aí eu queria pegar um gancho aqui, o pessoal aqui nos comentários está amando aqui, né? Falando verdade, isso é muito importante, né? E que minha cabeça já está aqui, bum, 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 cheia de insights, de reflexões. E eu queria direcionar uma pergunta para a Camila agora, né? Que a gente falou no começo da importância de equipes diversas, né? O quanto que isso, né, é tão importante, né, para a organização, para a conexão, para os próprios resultados da organização. Mas que armadilhas ainda, Camila, você acha que ou o RH ou a empresa ainda cometem com relação à diversidade? E que, né, ferramentas, né, que você pode compartilhar de caminhos para o próprio RH, né, para os times, dessa importância da diversidade? Muito bom, muito boa pergunta. Acho que a gente tem uma armadilha que é principal, que é a diversidade versus a inclusão, né? Então, a gente fala muito sobre diversidade e fala sobre a importância de ter um censo, né? Então, na vida a gente tem um censo, a gente acompanha os números ali, né, das nossas diversidades, e a gente faz ações afirmativas para trazer pessoas dentro ali do que a gente necessita nos nossos objetivos de diversidade dentro da nossa empresa. Só que a gente vê, muitas vezes, algumas empresas, organizações, RHs, fazendo esse movimento que a gente está fazendo, que é um movimento de entrada, né? Um movimento de trazer as pessoas através da contratação, mas sem fazer um trabalho de inclusão, né? Que é ali a gente fazer o debate, a gente trazer educação para as pessoas internamente, a gente explicar até por que está fazendo esse trabalho de trazer as pessoas, né, de vagas afirmativas, ou para que está fazendo esse trabalho de algum tipo de atração focada, né? Então, uma atração ali é um trabalho de employer branding focado em algum tipo de público-alvo. E aí o time não entende internamente. E isso causa uma falta de inclusão. Então, a pessoa entra e ela não se sente parte. Inclusive, esse ano saiu uma pesquisa que falava, eu não sei qual é a porcentagem exatamente, mas era bem alta, de pessoas, né, pretas e pardas, que entraram em empresas através de vagas afirmativas e saíram porque as empresas não eram inclusivas. Então, elas não se sentiam parte. E o que é isso, né? Isso é a gente fazer o trabalho, acho que principalmente da educação, e de entender que a diversidade, ela também é as pessoas provavelmente não estarem preparadas para certas diversidades, a gente tem que ensinar ali, né, e levar esse conhecimento. E a gente fazer essa troca dentro da própria empresa, que é um ambiente de troca, de aprendizado, né, e os próprios colaboradores podem fazer isso também, se a gente tem, né, diversidades diferentes, a gente pode levar isso, né, então, até, por exemplo, né, dicas, lá na FITS a gente tem uma parte no nosso onboarding que é só sobre as diversidades que a gente tem lá dentro, né, então a gente tem alguns guias, alguns talks que foram feitos internos, que a gente colocou lá no material, né, do onboarding, para as pessoas terem esse primeiro contato. E a gente também faz uma sensibilização a nível de RH, falando dos nossos valores e como isso se conecta com a diversidade dentro da empresa. E aí as pessoas fazem perguntas, tipo, nossa, como é que funciona, né? O que acontece se eu, talvez, tiver uma comunicação ruim? Então, dá para ver que existe um ambiente de aprendizado que as pessoas, inclusive, perguntam, né? O que eu deveria fazer? Tu acha que eu deveria perguntar antes? Quem que eu deveria consultar? Onde que eu posso pesquisar? Então, tem esse interesse. E eu acho que isso que é o mais rico, porque a gente constrói, né, esse ambiente de trocas, que é justamente o que os dados falam, né? Que vem a inovação, né? Porque a gente tem um ambiente ali de troca importante. E a outra armadilha, que é um pouco difícil de lidar, essa para todo mundo, é que o time diverso, gente, ele é um time que, por definição, ele é mais conflituoso, porque é um lugar onde as pessoas não vão concordar naturalmente, né? Então, elas têm histórias de vida diferentes, enfim, etnia, gênero e motivos que fizeram essas pessoas estarem ali, religião, então tudo isso conta. Não vai ser num time diverso que alguém vai dar uma ideia e todo mundo vai falar, nossa, realmente, muito boa essa ideia, vamos seguir assim. Sempre vai ter alguém para fazer algum adendo ou para trazer um contraponto, e isso é importante que os times, as lideranças e a empresa esteja preparada para ver isso de uma forma positiva, né? Então, trabalhar lá o conflito construtivo, né? Que até o Patrick Lencioni fala,
é de a gente trazer esse conflito para uma coisa positiva, que é algo que vai existir. E preparar principalmente as lideranças. Porque às vezes é difícil para o líder, né? Tá naquele meio onde as pessoas estão conflitando e fazer aquela mediação. Porque daí é papel do líder Total. fazer a mediação ali, né? Fazer o duplo diamante, pegar as ideias, trocar, fazer. Então, acho que essas são as duas principais armadilhas, que a gente pensar na inclusão também e a gente treinar, né, a empresa, não só os líderes, mas as pessoas também, para entender que vai ser um ambiente de debate, de construção, né, e que isso significa que provavelmente alguém vai falar para você, né, que a sua ideia talvez não seja boa, vai acrescentar ali alguma coisa relevante. Excelente. Muito bom, Camila. E além da diversidade, a gente sabe também que os diferentes modelos de trabalho, seja presencial, híbrido ou presencial, impactam no desempenho do time, né? Inclusive, lembrei de uma estatística que esse ano 82% dos líderes foram trocados porque não se adaptaram a modelos de trabalho híbridos ou 100% remoto. E aí, Nário, eu queria trazer para você, né? Tem alguma dica, estratégia que a gente poderia usar, prática, né, para diferentes modelos de trabalho, para a gente ter mais conexão, autonomia, conexão com o time? Eu acho que entra um pouco numa carona do que a Camila estava trazendo. Porque, na verdade, a galera mais raiz, do RH raiz, eu acho que é uma galera que estudou muito, teve as suas pós-graduações, os seus títulos, os seus méritos, mas elas não podem entender que tudo que elas fizeram até aqui é o que vai levá-las a um lugar melhor no futuro, né? Como as próprias empresas estão fazendo esse questionamento. Então, quando a gente fala de lifelong learning, já ouvi várias pessoas falando, imagina, eu tenho 2 pós-graduações, eu falo não sei quantos idiomas, imagina, isso não é para mim. Quando, na verdade, o mundo está mudando o tempo inteiro. Uma pessoa que fala que ela já tem um conhecimento suficiente para uma realidade que ainda não existe, ela está negando a realidade. Então, eu acho que os modelos de trabalho, eles têm a ver com isso. Eu acho que eles conseguem tangibilizar muito essas novas necessidades, né? Vou dar o exemplo do Zé. No Zé, durante a pandemia, pouquíssimas pessoas ficaram na linha de frente, que eram pessoas das nossas lojas próprias, que têm contato com os entregadores, que são parceiros para poder fazer as entregas. O resto, o Zé inteiro estava e está em casa. Muita gente chegou no Zé falando assim, gente, isso aqui é uma bagunça, sabe? Eu mando mensagem para a pessoa demora um tempão para me responder. Aí a gente começou a entender que não é óbvio, né? O óbvio não existe, né? Todos os dias da vida, alguma coisa mostra que o óbvio não existe. Bom senso não existe. Por quê? Aquela pessoa trabalhou até 2 da manhã. Porque tem pessoas no Zé que trabalham até 2 horas da manhã. Porque é a hora que as pessoas de CX estão trabalhando. Então, não adianta você mandar mensagem 9 da manhã para a pessoa, porque você começou o seu horário às 9 da manhã, que outra pessoa vai estar disponível. Então, assim, entendendo esses conflitos logo no começo da pandemia, que foi quando tudo parecia muito caótico, que parecia que as pessoas não iam dar conta, a gente criou um guia de trabalho. E é um guia de trabalho que parece muito bobo, mas que muita gente até hoje elogia. Desde o que é trabalhar comunicação assíncrona? Se você que veio de uma área operacional... Oi? Eu falei total. Eu não peguei, deve rolar um delay. Então, assim, a gente falou, gente, é o seguinte,
Antes você estava lá na fábrica, na cervejaria, você falava com a pessoa na sua frente, ela respondia e estava tudo certo. Agora não é mais assim. Então, agora você não vai mandar oi, tudo bem e esperar 48 horas para oi, tudo bem. Então, a gente explicou para as pessoas o que, que é uma comunicação assíncrona, qual é o horário que você usa, qual é a situação que você usa uma comunicação assíncrona. Na hora que está tudo explodindo, uma crise gigantesca, você vai fazer comunicação assíncrona? Não. Você não vai mandar no e-mail nem no Slack, você vai pegar o telefone e vai ligar. Então, a gente começou a explicar para as pessoas que, dentro do modelo do Zé de negócio, e dentro do nosso. Para quem não sabe, o Zé tinha 50 pessoas antes da pandemia, a gente está com cerca de 800 agora. Então, como é que você faz para, no meio de uma pandemia, com tudo mudando no mundo, não só no Zé, mas também no Zé, para explicar para as pessoas que não existe uma má intenção da parte daquela pessoa que não está te respondendo. Ela não está te respondendo porque ela está com uma outra realidade. Então, a gente trabalhou muito nesse sentido de explicar para as pessoas as diferentes realidades. A gente começou a engajar as pessoas a criarem vídeos rápidos para contar o que cada área faz, porque cresceu muito rápido, né? De 50 pessoas para 800, as pessoas falaram, meu, tem área aqui que eu nem sei o que faz. Então, a gente fez videozinhos como se fossem vídeos de Instagram, de Reels, e colocou no Slack. E as pessoas amaram, sim, de graça, cada um faz no seu celular e manda, o pessoal se empolga, comenta, reage. Então, a gente começou a pensar em formas de uma forma leve, sem dar puxão de orelha, porque ninguém tem culpa. Tudo mudou da noite para o dia. Então, a gente falou, primeiro a gente vai fazer um certo letramento, né? Poxa, você não pode brigar com essa pessoa porque ela não respondeu na sua hora. Se você trabalha até a 1 da manhã, é o seu horário. Essa pessoa, ela entra às 6 da manhã. Se ela responder para você a hora que você mandou para ela vai tomar bronca do RH. Porque ela não deveria estar trabalhando nesse horário. Então, assim, coisas que parecem bobinhas. A gente criou um manual de trabalho remoto, a gente falou sobre comunicação assíncrona, a gente falou sobre o fato de você não deve estar disponível 24 horas por dia porque você está na sua casa. Então, a gente falou abertamente de coisas difíceis. Então, existia um tabu. Eu tô cheio de reunião. Qual é a importância de você estar nessa reunião? Número 1, vai ter alguma decisão? Se não tiver nenhuma decisão, talvez não tenha que ser uma reunião. Pode ser um canal temporário no Slack, né? Número 2, vai ter uma reunião. Quantas pessoas vão estar nessa reunião? Vão ter 37. Ela vai ser zero produtiva. Vamos ver quem precisa estar nessa reunião para decidir? Então, a gente começou a trazer para as pessoas algumas ferramentas com embasamento em métodos e etc e tal, para explicar meio que uma árvore de decisão. O que você vai fazer, em qual situação que você telefona para a pessoa, em qual situação você manda o Slack, em qual situação você abre um chamado na plataforma da companhia, em qual situação. Porque Excelente, é isso. Amanda. O óbvio não existe, né? E aí a gente sentiu que as pessoas falaram, nossa, que legal, agora eu tô mais tranquilo, né? Eu tenho aonde consultar. Então, eu acho que a gente como meio corporativo, a gente por muito tempo fingiu costume. A gente falou assim, trabalho remoto, gente. Tudo bem, uso o Zoom e tal. E tava todo mundo na mesma, né? E aí, galera, como é que vai ser? Então, eu acho que a gente está aprendendo todos os dias até hoje. Vou dar um exemplo para vocês. Pessoas que não abrem a câmera, isso me diz algo sobre não abriu a câmera. Existe algo, alguma mensagem está ali, né? Mas fica tranquila, essa pessoa nunca abriu a câmera. Estou menos tranquila ainda. Então, assim,
algumas questões que no meio físico, no ambiente físico, a gente conseguia captar, né, de imediato, agora são outros sinais que a gente fica atenta. Total. Então, eu acho que também existe uma adaptação do time de pessoas, existe uma adaptação do time de liderança, e agora a gente está partindo, por exemplo, para letramento a respeito de ABC da saúde mental. Porque, no fim das contas, quando você não está com todo mundo no escritório, no ambiente físico, quem mais tem contato com aquela pessoa ou é a pessoa gestora, ou é a pessoa que está na tribo ou na squad com aquela pessoa, que é no formato matricial. E a gente vai agora falar sobre isso. Então, a área da Giovana Dílio, maravilhosa, também está de férias, a gente tirou junto. Ela está em outro lugar, mas a gente tirou junto. Ela criou um treinamento que é como é que você, pessoa gestora, que acordou da noite para o dia num trabalho remoto ou trabalho híbrido, como é que você identifica situações em que provavelmente uma pessoa do seu time está com depressão, está com ansiedade, está com algum tipo de dificuldade que no dia a dia presencial seria mais óbvio. Sim, total. Né? Então, eu acho que a gente está dicas. aprendendo. Eu acho que é isso mesmo. Né? Acho que é ressignificar como o pessoal, né? A Nara trouxe várias dicas, gente, né? Prática, a Camila também, de manuais, né? A gente também aqui, né? Tem toda uma adaptação, né? E as pessoas falam, meu Deus, mas como que vai gerar confiança com 800 pessoas em trabalho remoto? Gente, trabalha a tua ressignificação sobre o que é, de fato, liderança, gestão, né? Os tempos das pessoas, trabalhar segurança psicológica. Então, fazer esse mapa e começar com ações é fundamental. E o RH precisa, às vezes, trocar em fóruns como esse, precisa trocar em outras coisas, né? E uma coisa legal que a gente tem aqui no Conquering Company é o RH Club, que troca várias ferramentas super legais para apoiar, como a Nara e a Camila estão trazendo, com ferramentas práticas para provocar, né? Um clube de assinaturas é super bacana, a gente tem gratuitamente essa troca, porque esse ecossistema, a gente precisa ver outras ferramentas, como a Nara falando, eu já pensando aqui, puxa, que legal, né? Tantas dicas, tantas coisas legais. E eu queria pegar um gancho aqui, trazer uma pergunta aqui para vocês, meninas. A gente fala para construir uma cultura transparente, com segurança psicológica, que gera essa conexão e colaboração, é importante cultura. É importante, a gente trabalhou aqui, falou de cultura e engajamento de outras formas, mas falar diretamente sobre cultura. Além disso, a gente precisa falar de celebração. A gente está falando aqui de um ambiente aqui, né, do times campeões, nessa energia de times, mas a gente às vezes celebra pouco, né? Então a importância de rituais, né, o quanto que rituais é importante para dar esse combustível para a galera, né, para gerar engajamento, pertencimento e trabalhar com linguagens diferentes de celebração. Reconhecimento é importante, as pessoas percebem, né, o valor, né, percebido é diferente quando a gente fala de pessoa para pessoa, mas o coletivo também é importante, né? E aí eu queria perguntar para vocês, né, que ferramentas, que estratégias que vocês dão de dicas para apoiar os RHs em momentos de celebração, né? A trabalhar na agenda também dos líderes essa celebração. Então, que sacada, Camila, que você pode, né? Claro, a gente tem, né, o FITS, que é uma plataforma que ajuda nisso, né? Então, que a gente usa também, inclusive, aqui. Eu queria trazer aqui você que trabalha com várias empresas, né? Que outras ferramentas, que outras dicas o gestor e o RH pode fomentar isso para os times? É muito legal essa pergunta, porque ela se conecta muito com a cultura também, né? Então, acho que o melhor jeito de celebrar é o jeito que está conectado com a cultura da empresa. Então, a gente falou do híbrido agora, né? Então, uma celebração tem que ser híbrida também, você está trabalhando no híbrido, né? Então, a gente tem a FIDS, né? Lá na FIDS, onde a gente pode celebrar no mural de celebrações, né? Mas tem outras coisas que podem surgir dependendo de cada time, né? Então, por exemplo, lá na FIDS a gente tem um time que toda sexta-feira eles colocam um emoji não, um GIF,
no nosso canal de comunicação lá no geral para todo mundo, nosso time de CS, que é o nosso maior time. Então, toda sexta-feira eles combinam um tema que ninguém nunca sabe, e aí eles colocam lá e é uma festa de GIF, ninguém entende o que está acontecendo. E isso é um momento muito legal de descontração, de celebração, de bom humor, né? Então, a gente tem uns GIFs engraçadinhos, e isso é muito legal porque isso traz esse ambiente leve, né, para o local, e é um ambiente propício para a gente fazer essa celebração. E aí, quais são as outras formas, né, que a gente consegue celebrar? Acho que tem vários níveis. Tem o primeiro nível, que é uma coisa mais individual, né? Então, Alice, se a gente tem algum processo, por exemplo, de one-on-one ou alguma conversa individual, é importante a gente celebrar, né, com aquela pessoa, a liderança celebrar, né? Olha só o que você atingiu, que legal, como é que estava ontem, como é que está hoje, e fazer esse paralelo, né? E fazer também as dinâmicas dos times, porque a gente está falando aqui do time que joga junto, né? Então, por que não começar, né, a reunião de time trazendo uma celebração, trazendo uma pessoa que fez alguma coisa legal naquela semana, né? Ou no dia anterior, se foi uma daily, né? É muito possível que a gente tenha várias coisas legais acontecendo, né? Então, a gente precisa celebrar mais essas coisas. Outros assuntos também que são legais é a gente fazer momentos com toda a empresa, né? Então, trazer ali alguma celebração no momento de reunião de todo mundo, né? Na FIDS, o nosso momento é um momento de check-in, que tem a ver com as nossas OKRs. Mas a gente sempre tenta trazer celebrações para aquele momento, inclusive grandes celebrações, por exemplo, da empresa, que podem estar acontecendo. Então, teve uma vez que a gente estava num evento, a FIDS estava participando de um evento de RH, porém a gente levou um grupo pequeno de pessoas, né? E as outras pessoas da empresa estavam trabalhando normalmente. E daí a gente conseguiu que o pessoal do evento fizesse uma videochamada e entrasse ali no nosso momento de reunião para fazer uma celebração sobre o evento, mostrar o primeiro evento presencial que a gente estava participando depois do momento de isolamento social. Então, foi um momento muito único, assim, para todo mundo. Então, eles mostraram o nosso stand para todo mundo que estava trabalhando, né? As pessoas que estavam passando ali. Então, foi muito legal. E isso também é uma celebração. Então, acho que a gente tem que aproveitar as oportunidades, né? Muitas vezes eu vejo que o RH quer criar o rito, né? O rito é importante, mas talvez ele já exista, né? Nesse caso, já existe essa reunião. Então, a gente só traz o momento da celebração. Então, se a gente tem uma festa de final de ano, né? Será que não dá para fazer um momento de premiação, né? Das melhores pessoas, talvez uma votação? A gente fez, né, baseado com os valores. Esse ano vai ter de novo, espero. Né? Então, esse tipo de coisa de aproveitar esses momentos de celebração. E também celebrar as pequenas vitórias. Acho que esse é um ponto que, às vezes, a gente peca, né? Uma pequena coisa que aconteceu, uma reunião legal que alguém realizou, né? Um código ali que foi colocado em produção, que foi muito relevante, né? Algum feedback de um cliente específico. Então, isso é muito legal. Na FIDS, o mural de celebração dá essa visibilidade, mas dá para fazer em outro canal também, né, gente? A gente pode jogar lá, né, geral. Mas o que é legal dessas pequenas celebrações? É legal que elas sejam celebradas com toda a empresa. Porque isso foi o que a gente viu do impacto do moral, né? Então, quando a gente celebra, por exemplo, uma vitória que é do time comercial com toda a empresa, a gente mostra para as pessoas que sempre tem coisa legal acontecendo. Porque às vezes o meu dia, minha semana no RH, não tá muito boa, porque a gente tá com vários desafios, realmente aquela semana tá difícil, só que daí eu olho ali para o time de vendas e, poxa, eles estão batendo um monte de meta e tem um monte de coisa legal acontecendo. Olho para o time de produto, eles colocaram um monte de melhoria na ferramenta, estão lançando produto novo, e muitas vezes, principalmente no remoto, as pessoas não têm essa visibilidade, a gente perde o que está acontecendo de legal nos outros times, e parece que o nosso mundinho é ali o que a gente está fazendo, né? Então, se eu estou tendo um desafio na minha tarefa, parece que toda a empresa está horrível. E isso é muito legal. Então, a gente trazer essas outras celebrações para também mostrar que é um time só, né? Então, eu estou feliz ali, né, com o gol que foi feito lá no outro time. Então, acho que isso é bem interessante a gente trazer para todo mundo essas celebrações. Total. E Aí, desculpa, pode falar, Nara. Estava previsto, Aline? Vai, fica tranquila, tá aqui. Excelente aqui. Porque eu fiquei pensando em várias coisas enquanto ela falava, porque eu acho assim, primeiro ponto, que quando a gente fala de OKR e de meta, ainda tem muita empresa que fala,
precisamos agora colaborar, precisamos agora, todos somos um único time, bora lá. E na hora da meta é individual. Então, assim, qual é a coerência que a gente, como time de people, transmite, né? Qual é a credibilidade que a gente transmite quando uma ferramenta que é proposta pelo time de pessoas está indo diretamente contra o movimento que a gente está tentando transformar culturalmente da empresa. Então, acho que essa uma primeira provocação que eu acho que faz muito sentido e que, entre aspas, só cabe ao time de people, mas o time de people deveria, de fato, negociar isso com a liderança, até porque isso impacta diretamente no negócio, né? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, que eu acho que é super importante. Devia estar anotado todos os pontos, porque ela trouxe tantos insights interessantes. Outro ponto que vocês estavam falando, né, de jogar junto, tal, eu acho que ainda existe muito um mindset antiquado de produtividade. Produtividade, ela faz sentido em um ambiente específico, operacional e repetitivo. Se você vai ter um trabalho que ele é fazer a mesma coisa várias vezes ao dia, por muitos dias, massa, né? A produtividade cabe aí. Agora, eu tenho uma pessoa de programação que ela não escreveu nenhuma linha de código esse ano, gente. Eu vou botar ela abaixo do esperado. Mas, às vezes, o fato dela não ter colocado nenhuma linha de código foi o que salvou o código, porque, na verdade, ela provavelmente estava resolvendo alguns bugs que estavam ali no back-end. Ela entendeu que quanto menos ela bullshitasse em cima do código, menos problema ela ia criar. Então, eu acho que a gente ainda tem um pensamento de valorização de atributos antigos, que é a pessoa que mais fez, a pessoa que fez mais horas extras. Gente, se a gente for olhar para outros mercados, né, do mundo, isso é super cafona, né? Seu workaholic está super em baixa. A nova geração, inclusive, olha e fala, nossa, vocês têm problemas. Então, eu acho que faz muito parte desse contexto de transformação e de reposicionamento do time de pessoas, Total. né? Então, não é à toa que o Brasil é líder em ansiedade e depressão no mundo. Quando você Total. conversa com profissionais de outros países, eles falam, você é brasileira? Ih, trabalha muito, não sei como é que você aguenta. Então, assim, ao mesmo tempo que nós não negamos trabalho, somos super comprometidos, o quanto que nós, do time de pessoas, e o quanto que a liderança que existe no nosso país reforça e dá o mérito, né? E elogia, faz aquele reforço positivo para a pessoa que não está nem aí para a família, porque estava lá virando 5 noites para entregar um projeto. Então, eu acho que muitas vezes a gente precisa sair do automático e questionar qual é a mensagem que queremos passar, né? E às vezes eu acho que a gente não para pensar nisso. Tem algo super simples que foi o time do Guilherme Ribeiro que fez, que ele é o head ali de EB, de cultura indiana do Zé, que também está de férias, aliás, que assim, eles criaram um canal no Slack que eu falei, nossa, será? Né? Na verdade, eles não criaram. Eles viram que criaram, que é até o que a Camila trouxe de forma orgânica, e eles falaram assim, vamos fazer um trabalho em cima disso? Então, assim, os próprios Zés, que é como a gente se chama, eles criaram um canal aberto que chama Gratidão. Todos os dias é um dos canais mais alimentados de conteúdo da empresa. Todos os dias.
Então, as pessoas elas vão lá e colocam hoje o hashtag gratidão vai para Camila Benetti. A Camila, gente, talvez nem todo mundo saiba, mas ela é uma profissional mega comprometida, que está entregando isso e aquilo, e mesmo não sendo parte do escopo dela, ela ajudou a nossa squad a entregar tal coisa. Camila, você foi fundamental para a gente conseguir isso, super obrigada. Então, aí a gente tem os loginhos, né? A forma de reação no Slack dos nossos valores. Então, as pessoas usam os valores na hora de reconhecer as Muito pessoas. legal. E Muito legal. assim, é incrível, né? Assim, foi proposta ali, foi uma entrega do time do Gui e muito coerente. E a galera aderiu muito. E a gente começou a falar, pô, vamos começar a metrificar? Quem são as pessoas que mais têm reconhecimento? A gente não quer criar uma competição interna, mas nós, como people, deveríamos saber quem são Sim. as pessoas que têm mais reconhecimento, quais são os valores que mais são reconhecidos nas pessoas, que são menos reconhecidos. Então, voltando lá para a pergunta inicial, eu acho que cada vez mais o papel da liderança e do papel do time de pessoas é de ser os facilitadores, os mentores, né, de criar pontes. Não é o RH antigo que fala, você não pode fazer isso. Cada vez que alguém fala que eu não posso, eu pergunto por quê. Sim. Mas por Muito que bom. eu não posso? Não, porque é uma regra. Mas o que essa regra quer dizer? Né? Qual é o crime que a gente vai cometer se a gente não seguir essa regra? Sim. Então, eu acho que a gente precisa muito reposicionar a área também para conseguir respaldar mais a liderança e, por consequência, as pessoas, porque elas aí cada vez mais sentem que elas podem ser elas mesmas, chegar no All Hands Meeting, abrir o microfone e fazer uma pergunta para o nosso CEO sem medo de sofrer retaliação, porque ela sabe que o ambiente é propício para isso, sabe? Perfeito, Nara. Muito bom. Obrigado pela contribuição da pergunta. E agora eu queria devolver para Camila. Camila, a gente sabe que benefícios fica cada vez mais importante, né, dentro da cultura e salário, além da cultura e do salário, é cada vez mais importante trabalhar nas empresas, né? Tem um dado que benefícios fica em segundo lugar no atributo ali que os colaboradores pensam para mudar de empresa. E aí, o que você poderia nos colocar aqui para pensar num mix de benefícios que apoie a diversidade e também pense na estratégia da empresa? Que dicas você nos daria aqui? Vamos lá, a dica é que depende, né? Então, a gente precisa fazer aí o trabalho de casa, né? Então, entender alguns pontos que são bem importantes. Acho que o primeiro ponto é o que a gente já falou do modelo de trabalho, né? Então, não dá para, por exemplo, eu ter um benefício que só atende São Paulo, sendo que os meus colaboradores, os parrots, estão espalhados pelo Brasil. Claramente, esse benefício não vai funcionar para mim, né? Então, acho que esse é um primeiro ponto que, gente, ele é bastante desafiador, né? Então, a gente tem hoje uma operação 100% híbrida na Feeds e é bem difícil. Às vezes, a gente quer colocar algum benefício que é atrativo, às vezes até alguma sugestão de algum parrot, e aí a gente vai dar uma olhada, a gente vê que não atende todas as pessoas, né? Não atenderia, enfim, todas as pessoas. Às vezes a gente consegue fazer umas adaptações, digamos assim, né? Em algumas cidades que são menores, mas às vezes não atende 60% do time, então fica difícil de a gente colocar. Então, acho que esse é o primeiro ponto que é importante. O segundo ponto tem a ver com a estratégia da empresa. E aí, isso é muito relevante. Porque não adianta a gente colocar um benefício que não tem a ver com o que a gente quer mostrar para as pessoas, né? Por exemplo, vamos supor que eu sou uma empresa que preza pelo bem-estar, não que preza pelo bem-estar, vamos supor que eu sou uma fintech, né? E aí eu tenho na minha mesa ali um benefício que tem a ver com saúde financeira e um benefício que tem a ver com incentivo a
educação, compra de livros, né? Então, e eu tenho que escolher, né? Essa é a vida do RH, né? O pessoal deve estar achando, tem que pegar os dois, né? Mas a gente vai ter que escolher um, né? Então, vamos supor ali, poxa, numa fintech, será que não faz mais sentido eu ter primeiro, né, um benefício de saúde financeira que tem a ver com a minha empresa, com o que a gente vende, com o que a gente fala, e aí, no segundo momento, né, eu pego esse outro benefício mais voltado para um treinamento, e aí, enquanto eu não tenho esse benefício, eu faço outras ações que também são voltadas para treinamento, mas que não são um benefício, né? Isso faz sentido. E também quando a gente olha para até o momento da empresa, né? Então, se eu estou num momento que eu preciso treinar as pessoas, então faz sentido talvez eu pegar o benefício do treinamento. E aí, por isso que eu digo que a gente precisa analisar o cenário, né? E entender o que vai ser importante para as pessoas. E também entender, quando a gente fala a nível de mercado, se o nosso foco é a atração de talentos. Porque daí a gente já vai para um outro caminho, né? Que é ter benefícios que sejam atrativos para os talentos. Que não necessariamente são os benefícios que o time internamente precisa. Então, a gente precisa fazer sempre essas análises. E aí, como é que a gente sabe, né? Eu acho isso que é importante a gente falar também. Então, o mercado é mais simples a gente saber, né? O que as pessoas, até às vezes os candidatos sugerem, perguntam, né? E aí, vocês têm um benefício X? E aí vai falar que não, ou que tem, e tu sabe que é um benefício que aquela pessoa está procurando, porque se ela te perguntou, né? E internamente, a gente precisa usar os dados de gestão de pessoas, né? Então, a pesquisa de clima, os dados das próprias lideranças, talvez fazer uma pesquisa só sobre benefícios, se for relevante, informações do planejamento estratégico, quais são os objetivos que vão ser atingidos neste ano, neste trimestre, nesse semestre, nesse mês, e o que faz sentido agora para esse momento. E cada vez mais a gente olhar para a flexibilidade, né? Então, o que é a flexibilidade? É ter um benefício flexível? Não necessariamente. Pode ser que seja, por exemplo, tu ter uma verba, o exemplo do treinamento é muito bom. Não tenho um benefício para treinamento, mas eu tenho um orçamento, e aí existe uma trilha de solicitação de treinamentos, e aí a pessoa pode ir lá, eu quero fazer um curso aqui da Conquer, esse aqui custa X reais, e daí a gente vai lá ver, né, o líder aprova e tal, e daí é aprovado aquele orçamento, a gente tem aquele treinamento. Então, nota que no fim não é um benefício, né, não é um LMS ali, ou um software de treinamentos, mas é algo que está orientado a isso. E aí, a gente, no segundo momento, a gente pode validar, né? Nossa, todo mundo está solicitando. Então, talvez seja o momento de a gente ter, né, esse software de treinamento. Acho que é muito legal a gente entender o que é necessário, e essa flexibilidade também pode estar relacionada com as áreas, né? Então, a gente já teve na FITS, por exemplo, um benefício que era só para uma área, que era de um treinamento, porque os cursos que tinham lá eram específicos para uma área. Então, isso também dá para ser feito e é interessante. Total. E acho que gamificar essa jornada, né, e olhar e ter essa flexibilidade, como você falou, de adaptar o discurso ao público, ao momento, ela gera muito mais conexão, né? Então, isso tem a ver também com celebração, né? Como a gente gera rituais de pertencimento, como a gente também celebra a individualidade, o reconhecimento. E até faço aqui, né, um convite, a gente adora trocar, né? A gente está trocando e o pessoal também está trocando muito nos comentários de contem com a gente para trocar, né? De como celebrar. Às vezes a gente tem tantas ferramentas aqui para apoiar você, né, gestor, nesse momento aqui de celebração, de rituais, para final de ano também, né? A gente tem tantas coisas legais para trocar, né? Seja de team building, seja de ferramentas de celebração, de gamificar essa jornada, de palestras e também de benefícios, né? Eu acho que é tão interessante quando a gente pode criar essas trilhas personalizadas, gamificando também conhecimento, educação. A gente falou de ensinar, né, no coletivo e no individual, trazendo o protagonismo, mesmo de que forma tenha momentos de troca, mas também tenha a questão assíncrona de beber dessa fonte de conhecimento. Então, a gente vai falar um pouquinho assim, até do álbum de figurinhas já, dessa possibilidade que a gente tem de levar um benefício de educação, que é o Conquer Plus, para a sua empresa. Assim. Então, isso é muito legal de ter um painel onde você possa acompanhar tudo. Então, eu queria trazer aqui, né, nossa, que
aula da Camila e da Nara aqui, né? Muito massa a gente estar aqui e o pessoal curtindo muito. E agora aquele momento mão na massa, né? O momento tático que a gente vai trazer aqui num ferramental tudo que a gente está falando. Então, é aquele momento que todo mundo adora, além de todas essas, né, essas ferramentas práticas que as meninas trouxeram, é aquele momento que a gente meio que, né, traz num framework tudo que as meninas estão dizendo aqui. Então, vou pedir para o nosso time, por gentileza, colocar na tela, que é uma ferramenta aí para realmente construir um ambiente atrativo. Então, é muito interessante, né, a gente avaliar, né, uma ferramenta diagnóstica que a gente vai chamar hoje. Ontem a gente trouxe um diagnóstico, hoje a gente vai trazer muito falando aí de times, campeões, que é o nosso pódio de ambiente colaborativo, que é para você, RH, avaliar que momento, né, que está a sua empresa e você trazer ações práticas, né? Então, quando a gente olha ali, né, como é que está a preparação do gramado ali, né? O teu ambiente, ele é transparente, ele fortalece a sensação de pertencimento, ele reflete prioridades e propósito da empresa. Então, se você pudesse dar um check, né, você avança ali um pouquinho no nosso pódio, né? Além disso, né, como que estão os nossos jogadores, os nossos colaboradores, né? É um ambiente, né, de cultura, né? É um ambiente onde você tem as pessoas abertas às individualidades, que facilitam conexões entre as pessoas. Então, o quanto isso, né, o teu time ele está conectado, você está aberto para trabalhar também essa cultura e trazer aí o talento de cada um. Se você está aí, né, nesses 2 pontos e precisa apoiar alguma coisa de melhoria, você está num ambiente bronze. Depois, se você fala, puxa, já estou conseguindo caminhar com projetos, a gente está falando aqui, né, de como estão os seus técnicos, né? O líder, ele cuida para que o ambiente ele seja saudável, ele favoreça a performance do time. Então, você já avança para um ambiente prata ou precisa melhorar? Como é que está o seu vestiário? Existe uma divisão clara entre ambiente de trabalho e esse ambiente de descanso, como as meninas falaram? Então, se você atende ou tem algum ponto aí para melhorar, você está no ambiente prata. Ou você está ali também num ambiente ouro. Como é que estão os seus adversários? Ou seja, como é que o ambiente colabora para que o time vença grandes mudanças, desafios e garanta aí para as pessoas ferramentas, espaço para inovar, criar e crescer cada vez o negócio. Então, esse é o ambiente ouro. E aí a gente traz algumas sacadas aqui para vocês com relação a ferramenta, né? Então, que eu posso fazer, né, para melhorar cada etapa? Então, se você está no ambiente bronze ali, como que você pode trabalhar aí a sua liderança, a segurança psicológica? Outra sacada é você fazer palestras, workshops de celebrações, de team buildings, sobre protagonismo, propósito, para gerar aí positividade, trazer aí senso de valor, combustível, e você também trabalhar uma jornada aí com um ambiente colaborativo muito mais leve, mais fluido. No ambiente prata, quais são as sacadas de melhoria? Você trabalhar a comunicação, como as meninas falaram, né, de forma transparente, trabalhar aí equipes diversas, você trabalhar flexibilidade e aprendizado, e você criar projetos e ambientes que gerem autonomia de como que você consegue trabalhar aí essa sinergia, independentemente aí com os espaços, né? Se você está no remoto, no presencial ou no híbrido. Se você está no ambiente ouro, como que você pode trabalhar o que nós chamamos de lifelong learning, que é a continuidade dos elementos desse ambiente, dessa cultura, celebrando essa cultura e esse negócio aí colaborativo. Então, queria demais aqui, né, falar dessa ferramenta que traz vários insights e também como a gente pode, Rô, assim, potencializar e como que a gente aqui no Conquering Company pode ajudar nesse pódio, né, da galera. Então, é muito massa essa ferramenta. Muito bom, Lini. É isso, né? Essas ferramentas estão todas disponíveis para vocês, RH, que estão nos assistindo, porque aqui na Conquering Company a gente consegue trabalhar treinamentos personalizados com ferramentas mão na massa. E agora a gente tem o nosso momento álbum dos campeões.
Vamos liberar a segunda figurinha do nosso álbum dos campeões. Para quem não conhece a dinâmica, a Conquering Company tem seu próprio álbum de figurinhas. Bem no clima Copa do Mundo mesmo. Cada figurinha representa uma única condição, uma única solução que é muito procurada aqui na Conquer. Até agora, a gente tem as figurinhas base e bronze que já estão disponíveis em nosso álbum. E quero lembrar que elas estão aqui com a gente e eu vou revelar uma nova figurinha, que é a figurinha prata. Mas antes, eu gostaria de trabalhar aqui a figurinha base, que dá direito a uma condição super especial na compra do combo Conquer Plus e Conquer English. O Conquer Plus para empresas é o nosso streaming de educação corporativa, com mais de 80 cursos como inteligência emocional, produtividade, comunicação assertiva, cursos de CX, de inteligência financeira, e até Conquer Kids, para você trabalhar aí com seu filho, com seu adolescente, para ele também aprender junto com você. E além de todo esse conteúdo mão na massa, ele também permite que você monte trilhas personalizadas e acompanhe tudo em dashboards bem fáceis de usar. É um ótimo momento para você RH, você líder, construir o PDI com seu colaborador junto com o Conquer Plus. Aproveite esse momento. E, junto com o Plus, a gente também tem o Conquer English. Para quem não conhece, é o curso de inglês da Conquer, 100% online completo. Ele vai do básico ao avançado para os seus colaboradores serem fluentes de verdade. E tem um aprendizado mais interativo, vários formatos de aula, foca em ensinar e se comunicar no contexto corporativo e até módulos de desenvolvimento de soft skills em inglês. Vale a pena conferir. Então, essa é a figurinha base, Conquer Plus e Conquer English juntos, com um painel de RH, com dashboards, trilhas personalizadas para você fazer uma trilha para a área comercial ou uma trilha para o time de compras, fazer aquelas habilidades específicas que você determinou. E você consegue acompanhar tudo em dashboards e engajamento com o seu time. Inclusive, engajamento é algo que a Conquer pode te ajudar com o seu colaborador. Se isso é uma preocupação sua, nosso time de CX, nosso time interno aqui de experiência, vai poder trabalhar junto com você em como engajar os seus colaboradores nas nossas plataformas. E nós temos também a figurinha bronze, né, que a gente traz aqui, as jornadas de liderança, que dá direito a essa condição especial que o nosso time está esperando você para falar, eu quero saber como é que eu falo da figurinha bronze, e o nosso time vai estar esperando vocês agora para entrar em contato e marcar uma reunião e explicar um pouco mais. Esses programas para você, RH, ajudar a evoluir os seus líderes, né? Seja no pipeline de liderança, seja num conteúdo específico que você precisa, ou para o momento dele, para pequena, média ou alta liderança, a gente traça toda uma rota personalizada de conteúdo, que também inclui diagnósticos, desafios gamificados e decks de ferramentas práticas, pré-works, pós-works, com conteúdos atuais, para você conseguir trabalhar com o seu líder, independente do momento que ele está. E agora, nós vamos para a figurinha prata, que hoje está sendo aberta. Então, são palestras e workshops de soft skills, inteligência emocional, comunicação assertiva, negociação, produtividade. A gente consegue trabalhar essas palestras e workshops de 1 hora e meia, 2 horas, até um pouco mais reduzido. Se você quiser, a gente consegue trabalhar em 40 a 45 minutos, prático, mão na massa, para a gente ir com conteúdo direto ao ponto. Essas palestras e workshops também estão no clima de Copa, com conteúdo adaptado para desenvolver a mentalidade campeã do seu time e muitos momentos mão na massa, bem estilo Conquer. Essas palestras, workshops e a jornada de liderança tem todo um design baseado em Copa do Mundo. Então aproveite esse clima de Copa para a gente, se você quiser, obviamente, trazer esse clima nos slides, no design, nas práticas, nas dinâmicas, a gente consegue adaptar tudo para o seu time, para o seu momento, aí, outubro, novembro, dezembro, que está chegando, para a gente trabalhar todos esses temas junto com esse climão de Copa do Mundo. E tá aqui, né? Se você gostou, se você quer falar com a gente agora, curtiu as figurinhas, é só acessar neste momento esse QR Code
que vai ter lá a nossa landing page, nosso site com as figurinhas abertas, e você vai poder clicar lá, falar com o consultor, falar com a Conquer, e a gente também vai poder conversar com você, marcar uma reunião, entender mais as suas dores, como que isso está sendo trabalhado e como que a gente pode ajudar vocês com essas condições especiais. E um último recadinho aqui. Quem participar amanhã do RH Week, além de conhecer a figurinha ouro, porque para completar o nosso álbum aqui, a gente precisa ter a nossa figurinha ouro. Mas também teremos uma última figurinha adicional. É a figurinha platina. Essa é exclusiva. Atenção, galera, essa é exclusiva para quem participar amanhã. Ah, eu quero saber qual que é a platina e não vou poder estar amanhã. Só quem poder participar, só quem estiver aqui com a gente, só quem estiver junto com a gente no chat, participando online amanhã, vai ganhar essa figurinha platina. Ela não estará disponível no nosso álbum agora, apenas para quem participar direto, vai ter acesso a ela no e-mail. Eu garanto, pessoal, que ela está incrível, vale a pena esperar, vale a pena participar amanhã do nosso momento. Muito bom, Rô. Gente, excelente. Queria, mais uma vez, colocamos aqui o link do nosso álbum de figurinhas. Então, é muito especial para essa edição do RH Week. E queria, né, convidar as meninas aqui para o nosso, aqui, ó, tá quase no apito final aqui. A gente está aqui naquela prorrogação. A gente já marcou muitos gols aqui como um time aqui campeão. Então, né, a gente, primeiro, né, eu queria fazer uma última pergunta, aquela pergunta assim, né, que é para a gente fechar com a galera aqui, né, a galera amando os conteúdos, muita troca, e aí eu queria fazer uma pergunta aqui. Camila, o que seria um cartão vermelho que os times ou os RHs não podem, de tudo que a gente falou assim, olha, esse é um cartão vermelho, que pode prejudicar o ambiente colaborativo, um ambiente de conexão. O que seria puxa, se fizer isso é cartão vermelho? Na minha opinião, a falta de transparência. Eu acho que quando a gente tem falta de transparência na empresa, a gente nunca vai conseguir criar um ambiente de segurança. E aí, falta de transparência não é, né, tudo liberado, mas o que está acessível a todo mundo, o que não está, acho que a transparência é um cartão vermelho, falta de transparência, né, porque se a gente não tiver transparência, não tem nem como começar esse trabalho de construção de times. E para você, Nara, o que é o cartão vermelho aqui? Acho que está no mudo, Nara. Ah, meu Deus, agora foi, né? Agora foi. Foi. Ai, tá bom. O meu cartão vermelho para os times de people, eles acharem que o que sempre foi feito é o que deveria ser feito, sem ouvir as pessoas e sem entender as diferentes personas e as diferentes necessidades. Então, da mesma forma que quando a gente trabalha em CX, para entender quem é o nosso cliente, quais são as necessidades dele, como que a gente pode cada vez mais se aprofundar nesse universo, para a gente conseguir se antecipar. Quando a gente olha para o Employee Experience, eu acho que ainda tem um longo caminho, porque muita gente já tem na cabeça a resposta pronta, sem nem ter perguntado. Então, eu acho que isso acaba sendo um cartão vermelho. A gente acaba oferecendo benefícios que não condizem com o público, a gente acaba oferecendo formas de remuneração que as pessoas não veem valor, a gente acaba... não existe uma conexão clara, porque no fim você está pegando uma receita que funcionou em um outro lugar e você está copiando. E aí vem aí o meu segundo exemplo, que não é só para RH, mas é para tudo, que é copiar alguma coisa que você viu em outra empresa só porque você achou bacana, né? Que muitas vezes não tem o menor fit com a sua marca, que não tem coerência com o que você vive. Então, para mim, acho que são os dois cartões aí, amarelo e vermelho,
se é que pode Excelente. fazer dessa forma. Excelente. Gente, aqui estamos quase no apito final, mas temos alguns rituais aqui finais, mas eu queria demais, Camila, Nara, agradecer o Rô aqui pela parceria, agradecer vocês que estão aqui com a gente trocando. O maior investimento que você pode fazer é em você mesmo. Então, muito obrigada para todo mundo. E eu queria abrir aqui para vocês fazerem um encerramento, agradecer aqui, né, fazer o último agradecimento, Camila e Nara, antes da gente ter os nossos 2 ritos finais de fechamento. Muito obrigada, queria agradecer o convite mais uma vez. Acho que esse momento, né, essa RH Week, está sendo muito legal para os RHs aí para trocas. E queria dizer que se o pessoal quiser conversar comigo, trocar, pode me adicionar lá no LinkedIn. Eu adoro trocar ideia também sobre, enfim, todas essas questões. E se vocês não têm a ferramenta para celebrar, para vocês irem lá e acessarem o site da FITS também, que está apoiando aqui o evento. Acho que passou, inclusive, o videozinho, foi bem legal. Mas muito obrigada, gente, e coloquem aí em prática, né, as dicas. Depois contem como foi. Bom ponto, quero saber também das dicas, como é que foi que reverberou. Obrigada, gente, pelo convite, por essa troca, uma delícia. A gente poderia ficar horas aqui conversando, Sim. né? É muito bacana sentir que realmente está evoluindo e que a gente, né, acaba indo para outros lugares, para outros temas, porque estão todos muito conectados, né? Então, queria super agradecer por essa oportunidade. E eu acho que é isso, a gente precisa continuar cada vez mais falando não só sobre as conquistas, mas sobre as falhas, os erros, né? Virou tão moda falar de cultura de erro, para que você consiga inovar, mas a gente ainda não tem muita coragem de falar: putz, tentei isso aqui, foi a maior roubada da minha vida. Então, eu estou fazendo aqui um convite, uma provocação para a gente pensar em formas da gente contar coisas que a gente fez, deu super errado, porque provavelmente pode ajudar alguém, né? Mesmo que seja uma referência para uma outra situação. Mas é sempre muito bom ter esse tipo de espaço aqui com vocês. Super fã da Conquer, já fiz vários cursos de vocês. Então, hoje estar aqui, para mim, é um mega prazer. Obrigada mesmo. Bom, Rô? É isso, aproveitem as dicas. A gente falou de tanta coisa aqui, tantas ferramentas importantes. Você, RH, né, trabalhe isso com o seu colaborador. Provoque. E você, líder, provoque também o seu RH. Tantas ferramentas práticas aqui que a gente trouxe de forma gratuita. Acho que é super importante você assimilar isso, né, ter esse momento ali de pensar, aproveitar essa riqueza de conteúdo e você, RH, trabalhar com a sua liderança, com o seu time, e você, líder, provocar o seu time e o seu RH para usar isso, colocar todas essas ferramentas no seu dia a dia, implementá-las, porque é isso que vai trazer aprendizado para você, com o seu time e para a sua vida. E, Rô, assim, quem que vai estar com a gente aí amanhã para fechar esse RH Week maravilhoso? Legal, amanhã às 7h30 a gente continua, é o último dia de RH Week, então não perca, a gente vai falar de upskilling e reskilling, como que a gente trabalha esse aprendizado constante, porque a gente não pode parar. E vão estar com a gente aqui o Murilo Lima, que é gerente de Business Partner da Syngenta, e a Giovana Gregori, diretora global de Gente e Gestão da Ambev Global Tech. Não perca, então, amanhã a gente continua aqui. Muito bom, gente. Para fazer esse rito final, queria de novo agradecer e também agradecer todo o nosso timaço aqui de campeões que está aqui do Conquering Company, agradecer a parceria da FITS, do Zé Delivery, agradecer ao time da Escola Conquer do Conquering Company, nosso timaço aqui de campeões. E também nós temos os 2 ritos finais, meninas, que eu queria convidar vocês aqui, que a galera fique esperando, que é aquele momento que a gente celebra, tá? Então, a gente vai fazer primeiro uma foto. Então, a gente faz uma pose aqui juntas, porque a galera agora vai tirar aquele print, vai marcar o @Conquering Company, Escola Conquer. Então, bora para essa foto? Então, vamos fazer uma pose aqui. Muito bom. E para a gente fechar aqui
com um mais aí, jogamos muito juntas. Então eu queria demais agradecer a sua participação, que é o nosso grito de guerra final, agora para o juiz apitar o fim da partida, que é o nosso grito do ou vai ou voa. Então a gente conta 3, 2, 1 e a gente grita ou vai ou voa. Posso contar com vocês, meninas? Sim, com certeza. Bora. E para você aqui, ó, não esqueçam de acessar o nosso álbum de figurinhas, que ele é limitado para essa edição. E você colocar também aqui, ó, ou vai ou voa, colocar nos comentários esse grito de guerra, terçar aqui com a gente, dando um grito de guerra, para a gente acabar com tudo. Bora lá, então? Então, vamos lá, então, meninas. Vamos lá. 3, 2, 1... Ou vai ou voa! Obrigada, galera! Obrigada, galera! Valeu, gente. Muito obrigado. Valeu.